Networking. Eu pensei bastante antes de trazer esse assunto pra cá, porque falar de networking soa até um pouco banal, né? Falar que é importante pra nossa vida pessoal, pra nossa vida profissional, pro nosso sucesso, é até um pouco clichê. Mas clichês são clichês por um motivo. E justamente pensando nisso, eu trouxe sim esse assunto pra cá. E se você ficar até o final do vídeo, você vai ver como, mesmo sendo uma pessoa introspectiva, uma pessoa tímida, a gente pode sim desbloquear essa prática na nossa vida e explorar ela para ter cada vez mais sucesso na nossa jornada. Olá a todos, eu sou a Thaís Albuquerque, esse é mais um vídeo aqui pro canal e dessa vez eu quero contar pra vocês um pouquinho sobre a minha experiência nesse assunto, sobre as práticas nessa área que eu venho fazendo, que eu venho exercendo e trazendo pra minha vida e sobre como essas relações chaves têm sido fundamentais em toda a minha trajetória. Networking tem pautado a minha vida profissional até aqui e me fez chegar aonde eu estou hoje, mas não quero falar desse meu palco, eu quero falar dos bastidores. Eu quero te trazer a realidade disruptiva que tá por trás disso, por trás de uma pessoa que já foi muito insegura, que ainda é tímida, introspectiva, mas como que eu superei essas barreiras para explorar e continuar explorando o networking da melhor forma possível para ter resultados cada vez melhores na minha vida. Mas antes da gente continuar, claro, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você possa ficar por dentro de tudo o que está por vir. Bom, então começando, eu quero contar um pouco para vocês sobre a minha história e sobre como que foi a minha evolução nesse assunto. Um pouco, inclusive, sobre algo que eu não costumava compartilhar, né? Sobre essa questão da insegurança que eu tinha, sobre como que eu me enxergava. Eu não costumava compartilhar isso porque eu enxergava como uma fraqueza, mas eu acho que faz parte do processo. E um dos motivos que me motivou a me expor aqui no digital foi justamente com a premissa de que eu sempre mostraria a realidade, que eu não tentaria mostrar alguém que eu não sou ou alguém que só tem um lado positivo da moeda, né? Eu sempre prezei por mostrar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tanto as conquistas como os desafios e os obstáculos que eu vivi para chegar até aqui. Então, justamente pensando nisso, eu fiz esse vídeo porque eu quero contar para vocês um pouco de como que eu sempre me vi como uma pessoa insegura desde a minha criança, desde a minha infância. E como eu raciocinei, como que eu enxerguei isso e olhei e falei, tá bom, sou assim, mas não quero permanecer assim, ou pelo menos posso assumir que sou assim, mas como eu posso me tirar dessa zona, né, de conforto, digamos, e me desafiar para conseguir explorar essas relações, essa necessidade de comunicação e conseguir trazer para minha vida os benefícios que uma boa relação, que um bom networking pode trazer. E aí eu quero contar um pouco com relação a essa insegurança. Eu me senti uma pessoa insegura desde criança, né, como eu comentei, porque eu sempre fui uma pessoa que observava muitos outros. Por muitos anos, essa observação ela gerava comparação. E não era uma comparação motivadora, no sentido de olhar para alguém e falar assim, caramba, que legal, aquela pessoa é comunicativa, aquela pessoa tem desenvoltura para se expor, para se mostrar, eu quero ser assim também. Não era uma comparação motivadora, né? Era uma comparação detratora, porque eu, às vezes, criança, me observava e me comparava com, sei lá, com as minhas primas que estavam ao meu redor e pensava, nossa, como ela é extrovertida, como ela conversa com os adultos, faz amizade fácil com as outras crianças, como ela se relaciona bem. E aí, ao invés de olhar e falar assim, vou, né, me juntar aqui porque quero ser assim também, eu pensava, nossa, eu não sou assim, que coisa estranha, né? E aí, quando eu via, eu me isolava um pouco. E aí, um outro ponto que eu vejo é que eu acabei levando isso um pouco até para o início da minha vida profissional. Claro que desde que eu me desafiei a entrar na agronomia, né? Me desafiei, na verdade, a sair da minha zona de conforto, onde eu estudava num colégio particular, tinha ali minha rede de amigos, não sabia direito o que eu queria fazer da vida, né? E aí pensava que faria administração. E não falando mal da administração em si, mas é porque realmente era um curso que quando
né? A gente falava, as pessoas que não sabiam o que queriam fazer da vida pensavam em fazer administração. E eu falava, tá bom, né? Eu faço administração, quero ser uma mulher de negócio, então beleza, é isso que eu sigo na minha vida, né? Depois eu vejo como é que vai ser. Quando eu fui desafiada pelo meu pai, quando ele me chacoalhou, me tirou da minha zona de conforto lá atrás e falou, não, eu não vou pagar pela educação, mas você vai atrás de uma educação de qualidade, vai atrás de uma escola que seja gratuita e que seja muito boa, vai atrás de uma escola muito boa que te dê bolsa, faça uma universidade pública e tudo mais. Daí eu já comecei a olhar e falar assim, cara, o processo vai ser difícil, e se vai ser difícil, ele precisa valer a pena. Então, ali eu já me vi desafiada assim a buscar informações, e a forma mais fácil de fazer isso seria conversando com as outras pessoas, com as pessoas que tinham experiência no assunto, com as pessoas que podiam me dar o caminho das pedras, né? E foi aí que eu segui, né, desde escola técnica até entrar na agronomia, estágios, enfim. Mas tudo foi um processo, né? Não foi uma virada de chave que do dia pra noite eu falei, agora eu sei fazer networking, agora eu sou uma pessoa comunicativa. Não. Inclusive eu falo sobre isso diariamente dentro do meu próprio Instagram. O ponto que eu quero trazer pra vocês é, já teve momentos que assim como a Thaís criança olhava pras primas extrovertidas e falava, meu Deus, né, elas não são parecidas comigo, e eu ficava ali no canto só observando. Isso aconteceu um pouco comigo no início da minha graduação, dentro do estágio que eu fiz, onde eu tava ao lado de pessoas que já tinham muita experiência, né, prática com o campo, que já vinham, sei lá, de famílias de agricultores e que já conheciam as culturas e que já tinham tido alguma relação com aquilo, e eu ainda não tinha tido. E aí eu via aquelas pessoas já com conhecimento, aquelas pessoas desenvoltas, curiosas. Quando chegava alguém mais experiente, a pessoa ia lá, perguntava, era curiosa com relação às práticas culturais que eram feitas na fazenda, enfim. Eram pessoas que iam lá, perguntavam, se expunham, não tinham medo, né, de demonstrar a fraqueza por não saber. E eu olhava aquilo e eu falava assim, gente, mas será que não é melhor pesquisar no Google? Tipo, olha a cabeça da pessoa, né? Hoje eu não sou mais assim. Óbvio que eu não sigo aquele ditado que não existe pergunta boba. Eu acho que existe pergunta boba sim, ainda mais na era de hoje que a gente tá aqui no digital. Muita coisa a gente pode pegar e abrir rapidamente ali nosso computador, nosso celular, fazer uma pesquisa rápida e conseguir a informação, ao invés de ficar perdendo o nosso tempo e o tempo da outra pessoa discutindo, né, coisas, jogando conversa ao vento. Mas eu acho sim que a gente eventualmente vai se encontrar em situações onde a outra pessoa pode nos dar facilmente a informação que a gente precisa, sem a gente ficar sofrendo, sem a gente ficar batendo cabeça, e ainda a gente abre ali um momento de discussão, um momento onde aquela pessoa cresce, porque quando a gente ensina a gente cresce, né? E onde você já consegue encurtar o seu caminho. Eu demorei muito tempo para entender isso na minha concepção, apesar, né, de eu gostar, inclusive, de contar uma história de que eu morei em república, né? Tem vídeos aqui no meu canal que falam sobre essa minha trajetória, né? Desde da escola técnica até a graduação, enfim, inclusive também sobre a minha vida em república. E uma das histórias que eu gosto muito de contar, que as meninas, elas sempre orientavam a gente com relação a essa parte profissional. E eu lembro muito que elas sempre falavam, olha, vocês precisam se atentar quando vocês conhecem alguém que já é mais experiente que vocês. Nunca saiam de uma conversa sem saber o nome daquela pessoa, sem saber o que aquela pessoa faz e sem deixar uma boa impressão na pessoa, para que a pessoa possa lembrar de você lá no futuro, caso ela pense em alguma coisa relacionada ao que você faz, da onde você veio, enfim, que ela possa lembrar de você. Então eu sempre lembro disso, mas por muito tempo foi difícil, por muito tempo dentro do próprio estágio eu via as pessoas perguntando, as pessoas curiosas, enquanto eu entrava nesses encontros e entrava muda e saía calada. E isso me incomodava, porque eu sentia assim, né, que eu era tímida, tudo bem, introvertida, mas eu olhava e falava assim, gente, eu preciso mudar, eu já entendi que a prática do networking, que toda essa relação é essencial, mas mesmo que eu saiba disso, eu não posso simplesmente me acomodar aqui na minha situação de falar, eu sou tímida, eu sou introvertida, nasci assim, vou morrer assim, e o mundo que se vire. Só se eu não quisesse sair do meu lugar nunca, né? Porque pra eu progredir, para eu evoluir, eu precisava sair dessa zona de conforto, eu precisava me desafiar. Então eu acho que essa foi a grande mudança da minha vida, quando eu internalizei isso, depois de muito autoconhecimento, claro,
né? Depois de desenvolver também as técnicas de comunicação, eu conto muito isso também lá no meu Instagram. Posso fazer um vídeo especificamente sobre isso aqui para trazer pro canal também. Existem técnicas, não é porque uma pessoa não nasceu comunicativa que ela nunca vai ser, não é porque uma pessoa não tem, sei lá, habilidades comerciais, habilidades de vendas que ela nunca vai ser boa em vender. Até porque, né, eu gosto de falar, e isso também foi uma das coisas que eu percebi um pouco tarde, mas não é porque você não vai atuar numa área comercial na sua profissão que você não precisa saber vender. Porque você precisa saber se vender, você precisa saber se vender o tempo inteiro. E isso é um conceito muito importante para a gente trazer aqui para essas relações de networking, para a gente estabelecer isso. Porque se a gente não conseguir se vender bem, se a gente não conseguir causar uma primeira boa impressão, independente do nosso nível de conhecimento comparado ao nível da outra pessoa com quem a gente vai estar estabelecendo essa relação, se a gente não conseguir causar uma boa primeira impressão, de nada vai valer. Porque daí a pessoa nem vai lembrar que a gente existe quando a gente precisar dela. Eu, né, costumo aqui escrever um roteiro e costumo também sempre sair do roteiro, eu viro uma bagunça, daí eu vou tentar olhar o roteiro, daí eu me perco, porque daí eu já falei o que eu escrevi lá pro final, já falei antes, mas tudo bem. Eu acho que de qualquer forma vai ser interessante pra quem estiver vendo. Um dos pontos que eu quero trazer aqui também, né, essa questão da timidez e de me falar introspectiva, isso é verdade. Mas por tempos também, eu acredito que isso era uma desculpa que eu dava pra mim mesma pra não me expor, entende? Por quê? Às vezes eu olhava e falava, nossa, mas aquela pessoa, ela é tão, sei lá, autoridade assim na minha cabeça, sabe? Ela é tão maior que eu admiro ela, queria que ela me admirasse também, sei lá. Não quero expor minhas fraquezas mostrando que eu não sei alguma coisa. Tinha muito isso também, que é um pouco de ego misturado com orgulho, né? Até. E aí também existia muito o medo do julgamento, do tipo, gente, mas se eu fizer uma pergunta sobre algo que eu não sei e que talvez eu deveria saber, e aí aquela pessoa vai olhar pra mim, vai me julgar, vai falar, como que você não sabia disso? Eu ficava pensando nisso, né? Em vez de pensar que, poxa, eu vou fazer uma pergunta que vai enriquecer pra quem tá ao meu redor e que vai escutar a resposta também, que a gente vai poder gerar uma baita discussão. Não, eu não pensava nisso, eu ficava pensando o que as pessoas iam pensar da minha pergunta, se iam achar minha pergunta boa. Sabe, assim, uma coisa de muito egocentrismo, porque é muito fora, né, da realidade a gente realmente achar que as outras pessoas estão de fato preocupadas com o quão bom eu sou, com o nível da minha pergunta, né? Pelo menos elas não deveriam, elas deveriam estar preocupadas com as suas próprias vidas. E um outro ponto também que depois que eu entendi foi uma mudança de chave na minha vida, foi que as pessoas que vão estar ali só pra me julgar, as pessoas que vão estar ali só pra me criticar, que não vão estar ali para me ajudar a crescer, essas pessoas nem merecem minha atenção, muito menos a minha preocupação com o que elas vão achar de mim ou não. Então, entendido isso, vamos para o que interessa, né? Porque é óbvio que eu vou falar aqui o que eu acho que essas relações, né, tem de bom, vou falar o que eu acho também sobre quais são os principais pontos para se estabelecer um bom network, para se estabelecer uma boa relação, mas nem sempre vai funcionar, nem tudo são flores, né, mas o que importa é a gente seguir buscando o que funciona e a gente seguir aprendendo com os erros e seguir deixando as coisas ruins para trás, levando delas apenas os aprendizados. Então é o seguinte, vamos resumir um pouco do que eu já falei até o momento. Coloca aí na sua cabeça, se você tiver vergonha de se expor, se você tiver vergonha de perguntar, se você tiver vergonha de mostrar as suas fraquezas, se você tiver vergonha de se comunicar, você tem que ter claro que provavelmente você vai demorar mais para alcançar os seus objetivos, porque sozinho, de duas ou uma, ou vai ser mais difícil, ou a gente vai demorar mais. Quando a gente vai acompanhado, a gente consegue ou fazer do caminho um caminho mais leve, ou melhor, ainda encurtar ele. Então esse é o grande benefício de você estar presente, de você se desafiar, de você se expor, de você perguntar, de você se comunicar. É você estabelecer essas relações para que essas pessoas possam te ajudar a encurtar a sua jornada, a fazer da sua jornada uma jornada mais proveitosa. E foi exatamente com essa mentalidade, né, depois de tudo isso aí que eu contei para vocês, foi exatamente com essa mentalidade que eu venho seguindo até aqui e que eu continuo aprendendo, obviamente, me aproximando das pessoas que possam me ensinar, tanto com relação à prática de networking em si, quanto com relação a qualquer área da minha vida, me aproximando dessas pessoas, me aproximando das pessoas que também querem aprender comigo. Então,
Essa é hoje, digamos assim, minha filosofia de vida. Mas tá bom, né? Daí você vai olhar então e vai falar assim, tá bom, Thaís, mas e aí? Já entendi que a chave da coisa é você se aproximar, é você não ter vergonha de se expor, é você ir fundo. Mas como que é isso? É de qualquer jeito? A qualquer custo? Claro que não, né? Você precisa ter um mínimo para oferecer para outra pessoa. Nem que esse mínimo seja apenas a sua admiração, o seu tempo, a sua atenção. E aí agora eu quero dar um exemplo muito legal, porque para quem não sabe, né, resumindo aqui, eu sou sócia de uma empresa que chama Confraria do Agro e semanalmente lá no nosso Instagram a gente posta um quadro que chama Histórias de Networking. E a história de networking dessa semana foi uma história super legal, que foi do Olavo Botino. Para quem ainda não conhece a Confraria e para quem não conhece o Olavo, enfim, eu vou deixar os dados aqui para vocês entrarem lá, para vocês seguirem e vejam essa história de networking, porque foi super legal a história que o Olavo trouxe para nós, porque ele estava contando justamente que lá no início da carreira dele, um dos grandes pontapés que ele deu na vida profissional dele foi fazer uma aproximação com um professor referência na área que ele atua, e que lá atrás, no momento da aproximação, ele se viu com aquela oportunidade e ele falou, caramba, como eu faço isso, né? Eu não tenho conhecimento, não tenho, o meu nível de conhecimento não é o suficiente nem para eu chegar lá e estabelecer uma conversa com essa pessoa. Mas ele escutou essa pessoa falando sobre bicicletas, olha isso. E ele olhou e falou, caramba, olha, eu não tenho conhecimento para entrar e falar sobre a área que eu gostaria de aprender com ele, mas de bicicleta eu entendo. Então foi exatamente com esse pretexto que ele se aproximou desse professor e estabeleceu essa relação que perdurou por muitos anos. O professor é mentor do Olavo até hoje e hoje o Olavo ele é bem referência naquilo que ele faz e segue tendo uma jornada brilhante aí no profissional com agro, né, atuando com pecuária, enfim. O ponto que eu quero trazer é que existem N formas de se fazer networking. E que o mais importante de tudo é você ter claro que essa é uma relação de troca e que você pode começar ela apenas mostrando sua atenção e sua admiração pela pessoa, ou que você pode fazer como o Botino fez, trazendo um assunto que já te faça ser útil para aquela pessoa desde o dia 1 que você estabelecer a relação com ela. Então, por fim, eu quero finalizar esse vídeo resumindo tudo que eu falei em 5 passos essenciais para se estabelecer uma boa relação de networking, que são: primeiro, estabeleça apenas relações ganha-ganha. Segundo, mostre que você tem interesse pelo conhecimento, pela história, pela experiência que a outra pessoa pode trazer para você. Deixe isso claro. Terceiro, cause uma boa primeira impressão, a ponto dessa pessoa lembrar de você caso o assunto, caso a área que você atue, caso o que você faça surgir na roda, surgir na cabeça daquela pessoa, que ela tenha você como referência, que ela lembre que você pode ser útil para ela. Quarto, você precisa entender como você pode ser útil de fato para aquela pessoa, para poder atrelar isso a deixar a sua primeira boa impressão com já demonstrar para aquela pessoa como que você pode ser útil para ela no futuro. E quinto, por fim, seja natural, seja genuíno, tenha bom senso ao estabelecer essas relações, pois agir de forma forçada pode ter exatamente o efeito oposto àquilo que você deseja obter com isso. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que isso sirva aí para vocês de alguma forma, que vocês possam aprender com isso e que a gente possa continuar trocando essa experiência que faz tanto eu quanto vocês evoluírem aqui. E eu já quero pedir para vocês não esquecerem de curtir, comentar o que vocês acharam, o que mais vocês querem ver por aqui e, claro, se inscrever aqui no canal. É isso, pessoal. Um beijo grande e até a próxima!